vou trazer aqui para vocês é sobre o princípio da uniformidade geográfica e se há algum conflito com o fato de ser concedido algumas isenções, alguns incentivos fiscais. Então, vamos à leitura do princípio para a gente enxergar, estudar, refletir um pouco mais sobre ele. Olha só, lá no artigo 150 da Constituição, inciso 2º vai dizer que é vedado, aos entes políticos instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Tá? Então, basicamente, o que é isso? Tem que ser uniforme, por isso que se chama princípio da uniformidade geográfica. Um tributo que é concedido, um tributo federal, por exemplo, concedido, ele deve ter a alíquota uniforme por todo o território nacional, ele deve ser uniforme por todo o território nacional. Agora, olha só, isso poderia suscitar em você a seguinte questão: poxa, e os incentivos fiscais que são concedidos, por exemplo, a empresas de pequeno porte, ou uma isenção que é concedida a determinado contribuinte que cumpre certos requisitos? Isso não seria uma forma de afronta a esse princípio da uniformidade geográfica? Isso já foi debates em doutrina, e o que a gente pode concluir? Veja, isenções e incentivos fiscais, eles partem do pressuposto que aquele determinado grupo de contribuintes que será atingido com incentivo fiscal, ou no caso de uma isenção específica, aquele contribuinte que cumprir aqueles requisitos, que for detentor de determinada situação, que vai surgir aí para ele a benesse de uma isenção, ele não está em uma situação equivalente com os demais contribuintes do território nacional. Então, veja, quando o princípio da uniformidade geográfica coloque instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, incentivos e isenções servem exatamente para tentar equilibrar essa relação e tornar todos esses contribuintes participantes de uma mesma relação, de uma situação mais equivalente, mais próxima possível. Então, é só você pensar, por exemplo, um contribuinte que tem uma isenção de IPVA, por exemplo, por ser detentor de alguma deficiência, portador de alguma deficiência, A lei presume que ele não está em uma situação equivalente com os demais contribuintes e, por essa razão, ele merece a isenção daquele tributo, tá? O incentivo fiscal de determinadas empresas de um certo setor em uma determinada região. Aquela região é carente de determinada estrutura, então vamos colocar incentivos fiscais para empresas em determinada região para fomentar o desenvolvimento daquela região. Então, enxerguem com outros olhos a isenção, o incentivo fiscal, não como uma afronta, mas como forma, inclusive, de confirmar, ratificar, auxiliar este princípio da uniformidade geográfica. Mas vamos ao que interessa. Como isso cai na prova da OAB? Eu peguei um exemplo aqui de uma questão que ele coloca: considere a seguinte situação hipotética. Lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria 5% e a relativa aos demais estados do Sudeste de 7%. E aí, na questão, perguntava se havia afronta a algum princípio tributário constitucional, e notadamente aqui a gente pode ver uma clara afronta ao princípio da uniformidade geográfica. Tá? Agora você, lendo, talvez escutando, eu falar essa questão aí, 5% para quem está no Rio de Janeiro, demais estados do Sudeste de 7%, pode ser que você pense, e a alíquota do ISS? E a alíquota do ISS? Olha só a situação, não confunde, Porque, em determinado município é tanto, em determinado município é tanto. Isso está dentro da competência do ente. A legislação, a lei do ISS, ela prevê o mínimo e o máximo.
o município, o ente político, ele tem essa discricionariedade entre as alíquotas que já estão previstas na lei. Então, ele está apenas exercendo a sua competência, né, de estipular a alíquota que entende devido ali para os seus contribuintes daquela região. Isso não afronta também a uniformidade geográfica, ok? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. É um princípio que, por exemplo, você lê e fala, é bobinho, não vai cair, cai na prova, vocês viram um exemplo de uma questão, tem outras também, mas é só aí atenção especial de não confundir com institutos de incentivos fiscais e isenções que não são afronta a esse princípio, tá bom?